Profissional da logística, se você quer melhorar os seus processos na logística, no transporte, precisa assistir esse podcast que hoje está incrível. Eu estou com uma pessoa muito especial, um especialista nessa área de processos, e você vai sair daqui com vários insights para melhorar o seu departamento e também ter maior visibilidade dentro da sua empresa. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, clica no joinha, compartilhe esse vídeo com o pessoal que vai aproveitar muito as dicas aqui do meu amigo Bruno Fernandes. Bruno, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Jefferson. Para mim é uma honra e uma felicidade estar aqui conversando com você e podendo compartilhar um pouco desse conhecimento, essa experiência com o pessoal da área da logística. Eu acredito que a gente vai ter muito assunto aí para trocar. Para quem ainda não conhece, o Bruno é especialista em processos e já fez diversas implantações em logística e em outras áreas também, né, Bruno? Isso. Já tive experiência de trabalhar com logística em alguns transportadores e alguns embarcadores e também em outras áreas aí da indústria e comércio. Aproveitando, Bruno, que você está tocando aí no histórico profissional, se você puder falar um pouquinho do seu histórico, né? As empresas que você passou, que você está fazendo aí o seu dia a dia hoje, né? Que são algumas empresas bem importantes dentro desse mundo. Se puder citar um pouquinho aí, seria bem bacana aí o pessoal que está assistindo a gente. Legal. Bom, eu sempre trabalhei muito para a área de TI. Comecei lá atrás, como todo bom TI na área de suporte. Tive uma experiência gigantesca na área de processo, trabalhando numa empresa aí que acredito que quase ninguém que está assistindo conhece, né? É a própria Active Corp. Tive muita experiência e basicamente aqui foi onde eu comecei a ter esse gosto por processo, né? Que foi onde comecei a entender um pouco mais sobre os processos logísticos e as áreas correlatas da logística também, os que dão suporte, né? Toda a parte financeira, contábil, comercial, marketing, enfim. Depois segui meu caminho em processos atuando como consultor numa empresa de automação de processos voltada para nichos diversos. E hoje sou gestor, né, consultor de gestão de processos, trabalhando numa consultoria que presta serviços hoje para o SESI São Paulo. Bacana, hein? Então você está trabalhando no SESI, que é uma indústria. Sim. Melhorando os processos. Na verdade, assim, o SESI que vem da indústria, né? O SESI não é uma indústria, o SESI vem da indústria, né? Para alavancar esse setor, e você está melhorando os processos que existem lá no SESI. Isso, né? O SESI, ele tem essa iniciativa de melhoria de processos, né? E ele decidiu, além das áreas corporativas, como jurídico, compras, facilities, etc., ele decidiu também esticar para as pontas, que é a parte que atende o público, né? Então, a parte dos centros de atividades, das escolas. Então, a gente está com uma iniciativa muito bacana, eu não chamo nem de empresa, mas é uma instituição muito grande que está com uma iniciativa muito bacana para melhorar os processos internamente e, por consequência, proporcionar uma melhor experiência para quem está na ponta, que são os clientes, os alunos, os usuários no geral. Bacana, hein, Bruno? Os processos, eles são parte inerente, né, de uma empresa, ou no caso que você está colocando, é dentro de uma instituição, que inclusive é uma excelente instituição, que gera muito insights e treinamentos, e a educação também, né? A educação do SESI é muito importante, e também no esporte, né? Abrange vários setores, né? Sim, eles têm investimentos em todas as áreas, tanto muito investimento para o aluno, quanto para o futuro atleta. Eles têm programas para a formação de atletas, quanto para o esporte como um todo, né? A gente tem aí equipes que disputam liga de basquete, de vôlei, eles têm polos específicos aí de esporte de alto rendimento. Imagino que existam diversos processos muito diferentes, né? Que, como você falou, você tem a parte burocrática, a parte jurídica, a parte realmente de administração, e também tem toda essa questão de educação, de esporte. São muitos os processos, né? São muitos.
tanto internamente, né, falando do pessoal que dá o suporte, quanto para quem está na ponta, que a gente chama que são as unidades, existem muitos processos, muitos deles são ligados entre si, então cria-se aquela dependência e por isso a melhoria, né, para focar principalmente na comunicação desses processos que estão lá na ponta atendendo o cliente, para a sede que dá o suporte. Então, assim, tem muito trabalho, é uma iniciativa muito bacana, né? É uma empresa, assim, uma instituição, como eu disse, né? Sensacional que tá aplicando teve essa iniciativa de aplicar essa melhoria que vai atingir todo mundo, né? Um ecossistema gigantesco de colaboradores e principalmente de usuários, das pessoas que utilizam, né, os serviços diariamente. Muito bom. E aí, quando a gente fala em processos, Bruno, né? Você tem essa expertise aí. Os processos, são definidos e eles ficam assim o resto da vida? O tempo todo, você definiu aquele processo, não mexe mais? Como é que é isso? Na, na teoria, não. Na prática, às vezes, isso acontece, não é a melhor prática, claro, mas o ideal, que é inclusive o que a maioria das empresas vem adotando, pelo menos as empresas pelas quais eu passei, é o conceito de melhoria contínua. Então, eu tenho um processo, eu defino o meu objetivo, claro, antes de tudo, defino o meu objetivo, coloco o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo, faço o controle desse processo e vou aplicando as melhorias conforme a necessidade, conforme as evoluções, porque a gente tem evolução tecnológica a todo momento, né? Evolução ou alterações na própria legislação comercial, enfim. Então a gente tem que acompanhar essa esteira, né? Então, é lógico, né? Existem várias influências aí que fazem com que o processo seja revisado. Então, ele não é estático, né? Ele é um corpo vivo, é dinâmico, né? Agora, sim, a gente pode sair alterando o processo a hora que a gente quiser? Não, isso não acontece, não pode acontecer, tá, gente? Então, por favor, não façam isso. Quando a gente vai alterar algum processo, a gente tem que ter um objetivo. Geralmente, esse objetivo é aumentar ou diminuir alguma coisa. Eu quero aumentar a minha captação de clientes em 30%, por exemplo. Então, eu tenho que mexer no meu processo, criar soluções para alcançar esse objetivo. Ou eu quero diminuir meus gastos em 20%. Então, o que eu vou fazer para chegar lá? Então, as alterações têm que ter um objetivo. Se for alteração sem objetivo, provavelmente você vai estar, no fim das contas, vai estar tendo a necessidade de apagar algum incêndio. E o que você está falando é a gente ter aí um KPI para medir aquela funcionalidade, aquela ação que o processo descreve, né? Sim. Então, toda vez que você vai mexer no processo, precisa ter ali uma justificativa. E no caso que você está falando, poxa, vamos aumentar ou vamos diminuir? Exato. Os KPIs, eles são ótimos para a gente medir a nossa história hoje, né? Como está meu processo hoje? Como eu estou de volume de venda, volume de transportes por mês, quantidade de CTs emitidos, por exemplo, trazendo para o nosso mundo logístico. Mas quando a gente quer fazer alguma alteração, a gente tem algo que chama de OKR, que são os Key Results, que a gente chama, né? Os Objectives Key Results, que são os objetivos que a gente quer, os objetivos-chave que a gente quer ter lá na frente. E a partir disso, né, o que eu quero ter lá na frente? Qual é o meu objetivo-chave? O meu objetivo-chave é diminuir meu tempo de entrega. Ok, o que eu preciso fazer para chegar nesse tempo de entrega menor? E aí a gente vai começar a ter alguns insights, claro, a partir de melhoria de processos, que a gente vai definir, medir, analisar, implantar e controlar, né? E aí, claro, a gente vem com essas transformações que a gente chama. Por exemplo, eu quero diminuir meu tempo de entrega.
qual é o meu processo para chegar numa entrega? Ah, eu faço uma roteirização manual, eu pego meu, meu, meu romaneio e vou lá digitando endereço por endereço no Google para ver qual é a melhor rota. Ok, a gente tem hoje ferramentas que fazem essa roteirização automática, que vão economizar esse trabalho e talvez mostrar um resultado mais eficiente, mais rápido. Poxa, isso vai fazer com que meu tempo de entrega seja diminuído. Então você analisa ali os objetivos, né, os key results, e para identificar possíveis pontos de melhoria, e um deles você citou aí, que é a automatização. Exatamente. Falando agora de um geral, eu não vejo o pessoal, claro que tem casos e casos, mas eu não vejo uma melhoria de processo sem uma automação, sem uma aplicação sistêmica, hoje em tudo que a gente vai fazer. Claro que tem que ter muito cuidado e muito trato com esse tipo de automação, esse tipo de implantação, porque vem de encontro com a questão financeira, a questão de planejamento orçamentário da empresa, o que eu planejei investir, onde eu planejei investir, mas sim, tudo que a gente tenta melhorar hoje vem de encontro com diversas ferramentas de automação de processo. É que aí você consegue reduzir tempo, você consegue otimizar, e às vezes até eliminar as tarefas manuais, né? Sim, na grande maioria, né? E aí, auditorias de frete que a gente precisava fazer numa planilha, a própria roteirização, né? A própria, como eu posso dizer, a própria inclusão de notas fiscais, o lançamento de notas, que antes a gente recebia essa nota no papel, digitava, hoje a gente já recebe ela automaticamente, né? Através de alguns sistemas. Então, isso vai eliminar, e aí vem do conceito Lean, né? A gente começa a eliminar os desperdícios no processo, e eliminando esses desperdícios, por consequência, a gente vai chegar num objetivo mais... objetivo definido, na verdade, né? Vai chegar mais rápido no objetivo, vai ter melhores resultados e, por consequência, fica mais fácil de controlar. Entendi. Quando você define um bom processo, você tem que replicar isso. Como você começou a conversar, a gente identificou que temos, né, no caso, na atuação que você está hoje, você tem várias unidades. E não adianta uma unidade seguir um processo e a outra unidade seguir de forma diferente ali para obter aquele resultado, né? Tem que ser uniforme o negócio. Sim. Tem que ser uniforme, a gente pega em outros casos, outras empresas, onde eu tenho filiais que cada filial executa o seu processo de um jeito, porque achou melhor, achou mais prático, ou porque às vezes não teve orientação. Então, após essas melhorias de processo, após as definições, após a implantação, é legal e é necessário que colocamos todos na mesma página, como? Através de treinamentos, através de seminários de sensibilização, através da disponibilização de documentação atualizada sempre, é muito importante. Tudo isso para deixar sempre na mesma página. E, claro, fazer as devidas auditorias ou controles de processo para ver se está vindo tudo sempre conforme o planejado, né? E aí, claro, pegar os desvios e fazer as devidas correções. Aquele caso, né? De repente você tem uma filial que opera ali o carregamento ou a contratação de transportadora de uma forma e uma outra unidade em outro estado faz a mesma coisa, porém de forma diferente. Obviamente, os resultados geralmente são diferentes, né? Sim. Pegar um exemplo bem básico disso, né? Vamos supor que aqui em São Paulo a gente tem a possibilidade de ter... Eu preciso contratar uma transportadora, então eu tenho a possibilidade de ter N orçamentos, né? Fazer N cálculos, contactar N empresas para conseguir esses orçamentos de determinada região, enfim. Na minha filial lá em Birigui, por exemplo, ele não tem essa quantidade de empresas que atende lá a região, ou que seja para fazer a coleta mesmo no próprio galpão da empresa.
E aí ele começa a ficar limitado. Putz, eu não posso fazer meus 3 orçamentos porque eu não tenho 3 empresas que me atendem, né? E aí começa a sair do processo, mas por uma necessidade específica da empresa. E aí isso a gente tem que avaliar também, tem que estar dentro do nosso planejamento. Esses desvios, tem os desvios controlados, que é um caso desse, fala, pô, lá em Birigui a gente pode abrir uma exceção e não trabalhar com 3 orçamentos, com 2, porque lá tem uma defasagem de prestador de serviço, de fornecedores, exatamente. Mas quando não, né, a gente tem que fazer essa análise porque, por que a filial de Osasco não está seguindo o processo? Porque eu já tenho algumas transportadoras que me atendem há muitos anos. Fala, porra, não é assim, vamos corrigir porque a gente vai levar em consideração, claro, preço, a qualidade de atendimento, né? Então, isso tem que ser analisado e de forma constante, porque sempre vão existir exceções, sempre vão existir casos especiais, e a gente vai precisar tratar da melhor forma possível, né? A implantação do processo nunca vai ser algo engessado. Se tiver tudo engessado, alguma coisa está errada. Mas, claro, temos um padrão, precisamos seguir, e os desvios a gente precisa tratar da melhor forma possível. Bacana, legal, Bruno. Então, agora quando a gente está falando ali de você centralizar serviços, por exemplo, numa matriz. Então, tem muita empresa que tem diversas filiais. As filiais negociam com as transportadoras. Então, você tem pessoas fazendo a mesma coisa em unidades diferentes ali. Quando a gente vai pegar um caso desse e colocar a negociação de frete, por exemplo, num departamento centralizado, numa matriz ou numa das unidades, como é que é o procedimento para mudar isso dentro da empresa, cara? Olha, com relação à centralização de processo, eu acho ótimo, desde que as informações sejam bem difundidas. Porque eu vou contratar tudo pela matriz e vou espalhar para as filiais, enfim. Se a matriz não conversa com as filiais para analisar a necessidade, a gente vai ter problema, né? Se a matriz não difunde a informação, não passa treinamento, não disponibiliza documentações, instruções de serviço para determinados processos, né? A gente provavelmente vai ter problema. Então, eu gosto muito da centralização quando a gente tem tudo muito estruturado. Quando não tem, é legal entender com a ponta, né? Porque quando a gente está falando, por exemplo, de indústria, né, trazendo um pouco para a indústria, geralmente a ponta é quem mais sofre com essas coisas, porque às vezes é até onde tem o maior movimento, o maior volume, né? Então, se você não literalmente ir lá sentar do lado da pessoa, entender o problema, para trazer isso para a centralização, para na hora que eu for padronizar meu processo dentro da matriz, eu levar em consideração as lacunas, as dores da ponta, a gente, na grande maioria, a gente vai precisar daqui a 6 meses revisitar esse processo para fazer correções. O que você está falando, digamos que a gente tem uma filial em São Paulo, que tem ali um ecossistema de transporte, e você tem uma unidade lá em Santarém. É muito diferente, né? Então, você tem características diferentes que, se você não olhar para a ponta, não olhar lá em Santarém e olhar em São Paulo as necessidades, se você centralizar, você pode estar matando alguma funcionalidade ou alguma ação que a filial faria ali, né? Sim. Até eu pegando esse exemplo, quando você, por exemplo, centraliza tudo na filial e a filial não entende a dor do outro, ela age porque isso aqui é a melhor prática de mercado, isso aqui vai atender melhor do ponto de vista dela, a gente pode chegar num ponto que, por exemplo, filial de Santarém, eu fechei com a transportadora XYZ, você só pode transportar por elas. E a filial de Santarém fala, legal, nenhuma das 3 atende o fluvial que eu preciso. Como é que faz, né? Então, tem que ter esse entendimento de cada ponta, porque todo mundo, e isso é quase unanimidade, todo mundo tem uma dor específica
muitas vezes elas podem bater, mas quando não bate, a gente vai ter que tratar de maneira específica também, né? E aí é o que eu falo, o processo não vai poder ser engessado, porque ele tem que atender às necessidades específicas de cada filial. E eu estava conversando com uma empresa essa semana, Bruno, muito interessante. É uma multinacional que tem 3 plantas no Brasil, né? São Paulo e mais 2 aqui no Brasil. E a TI fica né, o coordenador de TI fica na Argentina e a implantação, os desenvolvedores ficam na Costa Rica e a empresa é americana. E para desenvolver, eles contratam os hindus. Então, a gente estava conversando ali para implantar um sistema melhor na logística. Ele teria que fazer ali um diálogo com todas essas equipes e ao passo que fica muito difícil qualquer um desses outros países entenderem o que é um XML. O que são as tarifas que a gente tem na transportadora, né? Tem lá o GRIS, por exemplo, né? A maioria dos países fora do Brasil não tem gerenciamento de risco como é no Brasil. Não que não tenha, mas o gerenciamento de risco no Brasil é muito diferente do que em outros países, né? Por exemplo, nos Estados Unidos. Então, para que a gente fizesse ali a implantação de um sistema automatizado de gestão de fretes, nós teríamos que convencer toda essa equipe que ficava com culturas diferentes e necessidades diferentes. Se nós fôssemos ouvir o pessoal lá do Porto Rico, a gente não conseguiria implantar um processo definido aqui de transporte adequado. Ao passo que o contrário também é verdadeiro. Então, o que você falou aí é muito interessante, porque realmente, né, para se implantar um novo processo, é importante você analisar todos os pontos. Agora, até que ponto isso tem que ser feito para que não emperre? Que acontece grande parte das vezes poxa, eu não consigo fazer, porque o meu é diferente do outro, que é diferente do outro, eu tenho que convencer todo mundo. Como é que é o passo a passo desse negócio? Legal. Como você falou, né? Se a gente vai falar, por exemplo, com o pessoal dos Estados Unidos, a gente tem que explicar e aí tem que ter esse trabalho consultivo de como funciona a nossa legislação, né? Então, o processo que acontece lá, devido à nossa legislação, não pode ser da mesma maneira, né? Em Porto Rico eu não tenho tanto conhecimento, mas acredito que tenha muita diferença, né? No Brasil a gente tem aquelas taxas de entrega, daqui a pouco cria-se uma nova taxa, daqui a pouco tira-se uma nova taxa. A gente, né, como consultores, como vendedores, como analistas de implantação, processo, a gente tem que estar antenado, pelo menos o básico para poder dar um suporte na hora de vender nossa ideia, na hora de estar implantando, explicar por que eu estou fazendo dessa forma, por que eu estou cadastrando uma tabela de frete com tantos detalhes ali, com tantas taxinhas pormenores, né? Então, e aí começa a criar resistência, né? Putz, vai emperrar, nossa, mas eu tenho que cadastrar tudo isso aqui, mas isso vai ter que passar por tantos nós, né? Dar tantos saltos ali nos processos para eu chegar no meu objetivo. Nessas horas, né, a gente começa a colocar o valor de um sistema de automação, né? Tanto falando da logística, tanto para o embarcador quanto para o transportador, porque se é complicado para ele entender e emperrar com a gente explicando e fazendo na mão, vamos dizer assim, imagina se ele não tiver o sistema. Né? Se ele não tiver o sistema, o negócio não anda, então é aí que a gente começa a gerar o valor da ferramenta. A gente aqui, eu vou tomar tudo isso aqui que eu te expliquei, de taxas, de auditoria, de regulamentação, tá aqui, já está aqui no meu sistema, tá tranquilo. Você não vai se preocupar com isso e eu vou te entregar o valor que você precisa, que é o objetivo, né? E aí, né, como a gente está falando aí de automação na área da logística, né? Quais são os perigos que você já enfrentou aí, que você já viu, da não automatização?
Olha, um bem sério que eu já peguei foi a falta de auditoria de fretes, né? Resultou aí numa empresa relativamente bem grande, né? Ela não fazia o controle dos seus fretes, tinham mais de 2 anos de fretes, que basicamente ela recebia os CTS, recebia as faturas e mandava pagar. E quando fizemos um trabalho de auditoria pegando o histórico, a gente pegou um rombo de fatura de mais de 2 milhões de reais. E aí imagina, assim, claro que muitas vezes passa despercebido, principalmente quando a empresa é muito grande, porque sai muito dinheiro de fato, né? Seja para funcionários, porque tem muitos, seja para sistemas. Só que 2 milhões a mais no caixa da empresa faz uma diferença muito grande. Então, ali, né, o passo a passo ali do pagamento do frete, se é automatizado, fica bem mais simples, né? Você tem sua tabela cadastrada, seja ela transportador ou embarcador, você já economiza um trabalho de auditoria e de cálculo. Claro, precisa ser mantida por alguém para fazer as atualizações. Ah, virou o ano, eu preciso atualizar minha tabela. Tem essa negociação embarcador, transportador, né? Mas, pô, o fato de você não precisar colocar alguém lá para fazer linha a linha os cálculos, querendo ou não, é muito suscetível a erro. É uma pessoa que está lá, né? Ela está vendo, se pegar uma empresa grande, 10 mil fretes por mês, como é que ela vai calcular isso? Eu vou precisar colocar uma pessoa específica para isso. E acontece que você sabe que tem prazo para fechamento, para recolhimento dos impostos. Você vê uma pilha de 10 mil CTS ali para conferir e o prazo Precisa fazer a escrituração fiscal. Gente, como é que faz? Daqui a pouco estão fazendo um mutirão na empresa, pegando pessoas de outras áreas para auxiliar nas validações, nos cálculos, né, na auditoria, para poder fazer a escrituração fiscal. Fazendo isso com automação de processo, pô, você libera essa pessoa para estar desenvolvendo outras atividades que vão trazer mais valor para a empresa e, por consequência, vão gerar mais valor para o cliente. Obviamente, quando você automatiza, você reduz o tempo para aquela execução, né? Nossa, demais. Mais assertividade, né? Sim, eu não vou falar unanimidade porque não tem unanimidade, mas é quase unânime que você ganha quando você automatiza, né? Se eu vou automatizar meu roteirizador, eu ganho tempo. Se eu vou automatizar minha auditoria de frete, a gente ganha muito tempo, né? Então... E aí que você, né, se você mapeia exatamente como as pessoas fazem manualmente, ali você identifica pontos que você pode automatizar ou melhorar o processo ou mudar alguma coisa para que atinja o objetivo final. Sim, eu acho que para isso, né, para a gente chegar nesse objetivo final, uma regra é entenda seus processos, né, como eles funcionam. Principalmente falando do gestor, o gestor, ele não precisa pôr a mão na massa, ele não precisa saber, poxa vida, a alíquota lá na escrituração fiscal é X%. Ok, não precisa. Mas ele tem que saber que existe um processo de escrituração fiscal. Precisa saber que tem um processo de expedição, precisa saber, enfim. Quando você vai melhorar esse processo, quando você quer ter uma iniciativa de melhoria de processos ou até de implantação de processos, não tem, eu quero saber como fazer. Quando você não tem, claro, busque alternativas, faça benchmarkings de mercado mesmo, consulte as melhores práticas. Quando você já tem, primeiro entenda como ele começa, quais são as operações que eu faço e qual é a saída, onde ele acaba, por quem passa, né, e quais as tarefas que cada uma dessas pessoas que o processo passa executa. E aí você vai começar a ter uma visão melhor de um todo, né? Pegar, por exemplo, um processo bem básico, né? Ela pega e esse processo tem na grande maioria das empresas, solicitação de reembolso de despesas. A gente tem, acho que deve ser 100% das empresas, mas, poxa, aí eu faço um reembolso. Aí eu tenho que imprimir a ficha, preencher as informações, colocar os comprovantes. Ok. Aí daqui a pouco eu tenho que mandar para aprovação
administrativo, aprovação do financeiro, aprovação da contabilidade, aprovação do CEO, aprovação do conselho. Gente, exato. Não precisa. E aí, quando você começa a ter essa visão do todo, você começa a eliminar, fala, gente, não preciso de tudo isso. Ele me traz as informações do reembolso, passo para o supervisor direto dele, que provavelmente já conhece a atividade que ele demandou essa despesa, faz a aprovação e está tudo certo. Então você já economiza tempo no processo como um todo, economiza tempo do gestor, do CEO, do RH, e a gente consegue ter um processo menor e mais assertivo. Até, às vezes, cortar etapas, né? É o principal. Às vezes você tem trabalho em duplicidade ali, às vezes está até triplicado, né? Exatamente. E daqui a pouco você enviou essa solicitação, a gente não sabe onde ela está, não sei se já foi para o financeiro realizar o pagamento, se está em aprovação. Então, entender, isso é essencial, você entender os processos. Desenhar esse processo, na maioria das vezes, se você não... É muito difícil a gente ter tudo de cabeça como funciona, então desenhar. A gente tem muitos casos que as empresas têm um repositório de processos, onde ela tem todos os processos que ela executa e desenhadinhos com os responsáveis, as tarefas, as atividades, tudo certinho. E a partir daí a gente vai pensando nas melhorias baseado nos key results que ela quer. Bacana, né? Então, como a gente vê, Bruno, todos os dias a gente fala com indústrias, com empresas que têm seu ambiente de logística ali. E muitas vezes a gente percebe que a empresa investe milhões no ERP, investe milhões em melhoria de produtos, em qualidade do produto e às vezes deixa a parte de transporte sem automatização ali, sem sistemas, justamente porque o sistema é um sistema que não é brasileiro, não tem a localização, né, que o pessoal fala, que é o ambiente fiscal brasileiro, e aí acaba desatendendo essa área, né? Eu falo com várias empresas todos os dias aí, e isso é muito comum. E a área de transporte fica a ver navios ali fazendo o processo manual. Aí eles acabam fazendo o processo, tem um processo específico para logística que se chama do jeito que dá. Do jeito que dá. A gente faz do jeito que dá. E é isso. Às vezes a logística, e isso eu falo por conhecimento de causa, antes de entrar nesse mundo, a gente tem uma visão de que a logística é bota no caminhão e manda embora. Não importa. Só que tem todo um ecossistema atrás que dá suporte para chegar no carregamento do caminhão e o transporte e entrega. A gente tem um mundo ali que precisa ser bem visto e precisa de investimento também, assim como todas as áreas. Não adianta eu gastar R$1 milhão por mês na implantação de um ERP, se lá na ponta o cara que faz o delivery não está suprido. Eu não vou entregar. Eu tive um belíssimo trabalho de marketing promovendo meu produto, um serviço comercial absurdo que fez excelentes vendas. E para entregar? E para entregar. Se eu não entrego, o cliente não vai querer saber se o marketing foi sensacional, se o comercial atendeu plenamente. Se eu não tenho entrega, se eu não recebi, a empresa não serve, não, sabe? Se o seu produto não tiver lá na gôndola, não tiver lá na mão do consumidor, ele não foi vendido, né? Não importa o esforço que você fez antecipadamente ali no marketing, que eu tô interpretando o que você está falando, Bruno. Você tem muito investimento ali de marketing, de vendas e tal. Agora, se existe uma ruptura e o produto não chega na data, perdeu, né? Sim. Pois é, e é o que a gente acaba vendo e já viu em algumas situações, né? Promoções de Natal, promoções de final de ano. Poxa, ó, negócio com 80% de desconto. Marketing perfeito. Comercial super atrativo. Mas na hora que você compra, por exemplo, eu quero presentear meu marido, minha mulher, meu filho, meu gato, meu papagaio de aniversário de Natal.
não chega. Principalmente falando do Natal, né? Ah, fiz a compra, previsão de entrega 23 de dezembro. Chega dia 23, não chegou. Vai chegar, chegou dia 12 de janeiro, já passou a data, você tem uma experiência horrível, né? Muitas vezes você cancela porque já não é mais interessante para você receber. Você já comprou do concorrente? Exatamente. Por quê? Porque talvez, claro, aí tinha que ser investigado a fundo, o processo de logística, o sistema logístico, não está alinhado com o que foi planejado no marketing, no comercial, enfim. É muito importante a gente comentar, Bruno, porque geralmente o pessoal da logística ele não está sozinho. A gente vê muita gente usando planilha eletrônica para fazer ali os romaneios, arquivos no Word para despachar um caminhão, né? E não é uma ou duas empresas, não. A gente pega isso todos os dias. Você participou disso aí, né? Sim. E, pô, conta um pouquinho dessas histórias aí, porque, assim, o pessoal às vezes sente assim, poxa, é só na minha empresa. E não é. A grande parte das empresas tem essa ruptura, né? Sim, aqui dentro, né, da Active Corp, a gente teve muito caso assim, falando de fora, né, até para não ser específico do nosso mundo aqui. Pô, eu tive um caso que uma pessoa, ela tinha 14 anos de dados logísticos em planilha. 14 14 anos. anos. E são dados extremamente sensíveis de transporte de veículos, que nesse caso trata-se de uma grande concessionária. Então são transportes de veículos que ela registrava 14 anos em planilha. E aí eu fui conversar com ele, a gente tentou fazer um serviço de automação. Ele falou, pô, isso aqui me atende. E aí você questiona, tá, mas e se perder a planilha? Ah, não, eu tenho meu backup aqui no pendrive. Só que tá com ele, tá centralizado, ninguém consegue consultar. Então, aí, Bruno, é interessante, porque a pessoa se sente segura ali naquele mundo, né? Agora, o mundo gira. E como que essa pessoa vai conseguir alçar novos voos? Como ela consegue ser promovida? Como é que ela consegue ser diretora? Ela está amarrada numa planilha eletrônica que só ela mexe, né? Ela não tem escala, né? Pois é, não consegue. Ela não consegue, às vezes ela, claro, às vezes a pessoa está satisfeita naquela posição e às vezes ela não consegue porque justamente ela não consegue se desprender do que é seguro para ela naquele momento. Então você vem com inovações tecnológicas, com novas ideias e a pessoa se sente segura com a planilha dela ali, que ela segura no pendrive, coloca no bolso, vai embora, leva para casa e ela não quer ter essa experiência e às vezes, claro, existe aquele medo também, falar, putz, se eu colocar isso aqui num sistema automatizado, em algo que vai me gerar gráficos, enfim, algo que vai revolucionar, talvez eu me torne obsoleto. Então, tem esse medo das pessoas também, que é um trabalho de quando a gente vai fazer implantação de um sistema ou melhoria de um processo, é colocar na cabeça das pessoas que a melhoria, a automatização, ela não vem para tirar o emprego de ninguém, porque alguém vai precisar controlar, né? Ela vem para somar, ela vai fazer com que a pessoa consiga se desenvolver em outras áreas, vai conseguir com que ela traga novas ideias a partir do momento que ela pega o gosto pela automação de processos, né? Pela nova ferramenta de trabalho, ela vai começar a querer trazer novas tecnologias, vai trazer novas ideias e vai sempre melhorar. Então, essa resistência e essa mentalidade talvez seja um dos trabalhos mais árduos aí de implantação, não só falando da logística, mas no geral. Muito legal. É importante, né, a gente comentar sobre isso. Inclusive, Bruno, a gente, né, todos os dias aí eu vejo, né, as pessoas atoladas de serviço, né? Então, o pessoal da logística reclamando o tempo todo. Poxa, eu tenho uma pilha de conhecimento para conferir, eu tenho uma pilha de canhoto para dar baixo e subir numa plataforma digital, e esse tipo de coisa toma todo o tempo da pessoa. E o trabalho de otimização, ou seja, eu estou dentro de um galpão, poxa, eu posso melhorar muito ali para que o cliente final, né, o objetivo dele não é ficar
pegando papel, arquivando, calculando. O objetivo é entregar o produto, não é isso? Exatamente. É justamente isso. O pessoal, principalmente da logística, a gente falou isso porque eu tive muito inserido nesse mundo. A gente sabe que se eu tirar o trabalho de conferência de frete, de conferência de CTE, de armazenamento de canhoto, vocês vão ter muito trabalho ainda para fazer. A gente tem muita coisa para fazer. Uma delas, claro, otimizar. Poxa, tá tudo em sistema, eu consigo ver os gráficos. Aí eu consigo saber em que parte do mês eu tenho uma maior incidência de ocorrências, por exemplo, tem uma maior incidência de inclusão de CTEs, ou então em que parte do mês o meu frete fica mais caro. Você começa a ter essa visão um pouco mais gerencial que vai te trazer ideias, e aí não só, claro, muito para a gestão, mas também a pessoa que está ali na operação, ela começa a ter uma visão e começa a ver o tamanho da empresa para a qual ela trabalha, o tamanho da dificuldade que não só ela, mas as demais áreas encontram, né? Porque é muito importante isso, eu ter a visão do todo, né? Eu não quero saber só o que eu faço, né? Ah, pô, só carregar o caminhão é importante? Claro que é. Sem o carregamento não tem transporte. Poxa, mas o pessoal que está lá na contabilidade fazendo escrituração também é importante. O pessoal que. E aí tem esses processos que a gente chama de processos de suporte, que são tão importantes quanto. O RH é muito importante para uma transportadora, porque se eu não contrato pessoas qualificadas, ou se eu não reponho possíveis demissões ou saídas, o negócio não anda. Então, assim, tem muito trabalho que às vezes não é visto, e muito trabalho que poderia ser visto se a pessoa tivesse tempo para ver. E aí é onde a automação entra. E, inclusive, a gente vê ali muito retrabalho. Então, tá lá o pessoal da logística conferindo os conhecimentos, depois ele manda aquilo para o financeiro fazer o pagamento. Aí o financeiro tem que digitar tudo, né? Pegar ali os conhecimentos, montar uma fatura, somar as faturas para ver se está batendo e o vencimento daquela fatura. Ou seja, tudo isso já poderia ter sido auditado eletronicamente e evitado 2 trabalhos, o da logística e o do financeiro. Exato. No último trabalho que eu fiz, eu falo, gente, eu falei pro pessoal que grande parte do trabalho que todo mundo fala que tá atolado e tem muito trabalho, retrabalho. Ah, eu preciso fazer a conferência na mão. Aí eu passo pro financeiro, o financeiro não se sente seguro e confere de novo. Beleza, o financeiro conferiu, eu vou imprimir a capa de fatura e vou levar lá para o meu supervisor assinar, para aí eu poder pagar. Mas muito disso pela insegurança, porque são pessoas que estão trabalhando ali, não sistemas. Quando eu tenho um sistema que faz auditoria de frete, pô, o frete está todo legal. Chega a fatura, automaticamente vai bater. Se não bater, a gente vai tratar a divergência. Trata a divergência, o meu transportador bateu. Gente, bateu no sistema, tá certo, a gente tem tecnologia que faz esses cálculos, né? Tá auditado e no complexo. Exatamente, pô, vai estar lá o histórico, vocês vão poder pesquisar daqui a X anos, falar, cara, eu quero saber aquela fatura de lá, o que que aconteceu, quais itens estavam lá dentro daquela fatura, tá tudo lá, né? Então, facilita muito a vida das pessoas, elimina o retrabalho, né? E porventura vai gerar valor para o cliente. Exatamente. O cliente vai receber com mais segurança, às vezes é antecipado, porque você eliminou fases ali, né, do processo e consegue entregar mais rápido. E, Bruno, tem algumas coisas que a gente não consegue entender. Eu estava conversando com uma outra empresa, a gente conversa muito, né? Então, estava conversando com uma outra empresa, olha só o que aconteceu. Ele tem um sistema automatizado que busca os conhecimentos e já escritura no ERP. Escrituração fiscal, para fazer o livro fiscal, a emissão, o cálculo dos impostos e tal. E ele não pode confiar nisso. Por quê? Porque existem vários conhecimentos que
são cancelados. Existem vários conhecimentos que foram emitidos incorretamente. Existe substituição. Então, ele tem um processo ali que é automatizado, mas não é. Aí ele pega todo aquele volume de coisas e confere tudo de novo. Então, ele tem uma automatização da escrituração que ele tem que conferir tudo manualmente. É um absurdo. Isso a gente está falando dentro do fiscal contábil. E, por outro lado, a área de logística estava fazendo a mesma coisa. Estava ali olhando todos os conhecimentos, somando tudo para ver se a fatura bate. Hoje em dia, nós estamos falando de inteligência artificial, as máquinas fazendo o serviço sozinho. E grande parte das empresas aí fazendo retrabalho, trabalho manual e sem nenhuma segurança. Né? E é engraçado esse caso que você trouxe, porque eu trabalhei com uma empresa que fazia a mesma coisa. A gente precisou trabalhar num processo de integração fiscal, uma empresa específica que fazia a captura só que de notas fiscais, fazia a mesma coisa. Alguns problemas que a gente encontrou, e talvez seja por não ter o conhecimento como um todo do processo. A empresa precisava ter lá o certificado digital para puxar as notas fiscais lá da Secretaria da Fazenda. Só que, em paralelo, tinham mais 2 sistemas que faziam a captura das notas fiscais dentro dessa empresa. Né, que traziam lá para os seus DMS para fazer o pagamento. Começava a conflitar, eu não trazia todas as notas que eu trazia aqui, eu fazia os cálculos e disponibilizava, as notas que eu não trazia, acabava tendo furo. E aí, no final do mês, todo o fechamento, o pessoal ia ter que ir lá e conferir. Né? Então, falta um pouco, às vezes, dessa modelagem do processo. Entender como um todo, de fato. Por onde está passando? Poxa, eu quero uma empresa para capturar meu CTS e fazer escrituração. Como eu vou tratar? E aí tem lá os CTS cancelados, pode ter também os CTS que estão lá, que foram emitidos errados e o pessoal não tratou ainda, né? Que ainda não gerou o cancelamento. Como a gente vai tratar essas situações? Tem que estar abordado. Às vezes, o problema está na programação, vamos dizer assim, na validação sistêmica, às vezes está na própria ferramenta. Né? Fala, putz, não me atende, ok, então a gente vai atrás de outra ferramenta ou vai entender a melhor maneira que essa ferramenta pode me atender. Né? Mas é importante ter. E aí vamos voltar para o que eu falei. Qual era o objetivo desse processo? Ter toda a escrituração fiscal validada, ter todos os impostos apurados pela empresa para economizar tempo do meu fiscal. Eu não tenho todos os impostos apurados, o meu fiscal confere e a operação está conferindo também, ou seja, eu criei mais problema ao invés de criar uma solução. Então, é importante ter todo esse desenho, toda essa definição, todos os percalços, né, que podem ocorrer, tudo isso mapeado. Porque aí eu vou saber como tratar. Agora, quando não tem, aí a gente acaba tendo que apagar incêndio. Inclusive, eu vi uma frase, não sei quem é o autor, então peço desculpas, que fala assim: toda empresa que não tem processos não é uma empresa, é uma apagadora de incêndio. É isso. Então, se eu não tenho processo, se meus processos não estão mapeados, eu vou acabar apagando incêndio. E aí é o que a gente faz. Aí entra naquele processo padrão, que é o do jeito que dá. Cada um faz do jeito que dá. Exatamente. Bora lá, vamos fazer. Tem que carregar o caminhão, vamos caminhar. Tem que carregar, tem que entregar, tem que faturar. Vamos fazer do jeito que dá. O que não pode é parar. Voltando no exemplo que você deu, né? Você tinha ali uma empresa com 10 mil CTS e do jeito que dá, ele aprovava todos aqueles CTS e no final do ano se apurou 2 milhões de divergência de frete que não foram apurados. Exatamente. Então, para a empresa em si, quando elas descobriram, foi um susto ruim, né, do tamanho do prejuízo, mas é um susto bom, porque ela sabia que ela podia reaver aquele valor, porque ela está auditado, né? Ela tinha como comprovar. Mas quando não tem, né? Às vezes está saindo dinheiro ali pelo ralo, tá?
Ninguém está sabendo. Ninguém está sabendo. Então é importante. E deixar isso na mão de pessoas é complicado, não pela índole, ou pelo. São pessoas. Pessoa é o ponto mais vulnerável de um sistema, de um processo. Se ela não executar bem e ela ser literalmente uma maquininha ali que vai validar, bater, Pode errar, né? pode errar. E todo mundo está suscetível a isso, exatamente. Às vezes a gente precisa tirar, às vezes a gente está tão dentro de um processo que a gente precisa dar 2 passos para trás, olhar de longe ou até mesmo perguntar para quem está de fora. E isso é muito bom. Falar, pô, Jefferson, o que você está achando disso aqui? Cara, você olhando de fora, fala, Bruno, ó, vejo essa falha, eu começo a me questionar. Né? Essas discussões são excelentes para ter um processo bem mapeado e bem estruturado. Você pegar pessoas de fora, de diferentes áreas, que vão conseguir ver o que você não vê, às vezes, porque você está muito próximo do processo. Então, isso acontece bastante. E aí, falando voltando a essa parte do faturamento, pô, imagina para a empresa saber que ela pode reaver R$ 2 milhões. É muito bom, porém, ela tem que entender que enquanto ela teve esse buraco, né? Ou ela tem esse buraco ainda. Então, como é que ela vai trabalhar para mitigar, para que não aconteça de novo? É importante, né? Então, quando a gente fala de implantar processos, principalmente na área de logística, a gente tem essa dificuldade, né? A maioria do pessoal utiliza planilha eletrônica, que fica no pendrive, como você colocou, fica no computador da pessoa, sem compliance, sem muita segurança, né? Não fica nem na rede. Se você precisar disponibilizar isso para alguém, não, eu quero ter um BI aqui com toda a minha área de vendas e também as entregas, que a entrega faz parte da vendas. Você pode até vender o que você quiser. Se você não entregar, hoje, né, o consumidor tem 7 dias para devolver, inclusive depois que ele pegou a mercadoria, né? Então, o processo completo lá do OTIF, desde o começo até o final, se você quiser um BI desse, e a empresa não está automatizada, vai depender de uma planilha de alguém que trabalha ali na logística. Exatamente. E aí entra, a gente tem basicamente 3 pilares, né, falando de processo. Os principais, que são os que entregam valor para o cliente, né? Os de suporte, que é como eu falei, próprio RH, contabilidade, financeiro, né? Que às vezes a gente não vê, mas são tão importantes quanto. E a gente tem os processos de gestão, que é isso. Poxa, eu preciso saber quantos veículos foram entregues no mês de maio, eu quero gerar gráfico, quero ter um BI. Tem que pedir pro cara, porque ele tem uma planilha lá no pendrivezinho dele de 14 anos para ele me disponibilizar. Né? Eu não consigo montar a questão da inteligência do negócio para saber, poxa, quais transportadores estão me cobrando mais numa determinada rota, porque está tudo em planilha. Pois é, fica descentralizado, cada um pode ter uma cópia da mesma planilha e muda um negocinho porque eu preciso para tal coisa. Pode contratar o analista de dados que for, cara. Ele não vai tirar o dado do nada. Tem que aparecer Exatamente. de alguma forma dentro de um banco de dados. E para isso, precisa sistematizar, né? Exatamente. Sem sistema, vira bagunça. Mostrar dados é excelente, agora tem que mostrar o dado certo, né? Exatamente. Pois é. Se eu pedir, e aí até pegando, falar, putz, preciso dos dados que tá na planilha do cara, eu não sei se a planilha tá certa, né? Não sei quem é o editor aquilo ali. O cara tá digitando, se ele digitou um 0 a mais, um 0 a menos, não vai estar confiável, né? Então, você tendo isso em sistema, poxa, eu garanto entre integridade e garanto também a disponibilidade, né? A gente sabe que gestor, principalmente falando da logística, poxa vida, às vezes o cara tá lá 8 horas da noite, ele precisa do dado, ele tá lá montando sua planilha, montando um relatório para entregar amanhã no fechamento. Pô, mas aí as informações estão com o Bruno, ele já foi embora, tá dormindo. Então tem que ter informação íntegra e tem que ter informação disponível também. Né? Eu quero... Tem empresas que trabalham 24 horas, tanto transportadoras quanto embarcadores, né?
Tá, meu sistema funciona das 9 às 6, 6 horas, para tudo. Para tudo, tira o pendrive. Exato, acabou. Preciso fazer um transporte, tá? E os transportes que aconteceram de madrugada não são registrados. Só vão ser registrados, o cara anota num caderninho aqui, no de manhã eu faço. Fica muito quebrado e aí gera muito dado errado. E a pessoa não pode tirar férias, né? Exatamente. Senão o BI não funciona mais. Exatamente. E é o que eu falo pro pessoal, é que o meu objetivo é fazer com que você vá tirar uma férias sem levar o notebook e o celular. Porque todo mundo faz isso hoje, principalmente desse mundo nosso, né? É uma correria que muitas vezes você não consegue, né? Eu tô lá, tô na praia e o celular tá tocando. Me tira uma dúvida, como é que eu consulto tal informação? Não tá estruturado, tá na cabeça de uma pessoa só. Então isso tem que ser difundido, né? Tem que ser mapeado, tem que estar documentado, tem que ser procedimentado mesmo. Essa pessoa não pode nem ganhar na loteria. Não pode Mega fugir. Sena nem pensar. De jeito nenhum. Gente, se a empresa não vai ter ali, vai ter o fluxo quebrado ali. Exatamente. Então, a importância dos processos, né? De você analisar esses processos de uma forma segura e ter essas visões, né? De os pontos que podem ser fracos e você não atender, que o objetivo final, né? Como você comentou, é atender a ponta, atender o cliente lá no fim. Então, você dividiu aí em 3 tipos de processos, né? Como é que é? Os principais, que é os que geram valor para o cliente. Gera valor para o cliente. Os de suporte, que é o que vai dar o subsídio para a gente ter os processos principais. E os de gestão, que são os que geralmente tomam as decisões para que rumo a gente vai, se está certo, se não vai, onde corrigir. A gente tem que ter isso bem alinhado. Se o camarada está amarrado ali no processo, ele tem o processo dele é manual. Digamos assim, que ele confere frete manualmente ali. Então ele fica o tempo todo conferindo e ele está na esfera do suporte. Ele não vai conseguir fazer a esfera de gestão. Os processos de gestão não vai dar tempo ou, na verdade, não vai ter nem informação para fazer a gestão. É isso. Às vezes a gente perde muito tempo no processo de suporte e justamente porque estão mal mapeados, a gente não tem tempo para o processo de gestão. Por consequência, não sei que rumo tomar, não sei se eu estou bem, se eu estou mal, e acaba afetando o processo principal, que por consequência afeta o valor que a gente gera para o cliente. Aí, de certa forma, a pessoa fica sendo ali um gestor que não dá resultado. Por isso que eu até comentei, vira um bombeiro, vai apagar incêndio. Poxa, aqui tem o fechamento de livro lá, então a gente precisa, não tem ninguém para fazer, tem uma pessoa lá no meu fiscal, então eu vou ajudar, vou sentar aqui e vou ajudar. E acontece, muitas vezes o gestor tem que pôr a mão na massa por necessidade momentânea, claro, às vezes acontece algum imprevisto, né? Mas na maioria das vezes é porque não tem o processo. E aí tá amarrado ali, não tem saída. Bacana, Bruno. A gente tá conversando aqui e tive vários insights, várias coisas importantes que são extremamente executáveis dentro de uma área de logística de uma indústria, de um distribuidor, né? Pode implantar ali, primeiro, o mapeamento do processo, identificar os gaps e trabalhar naqueles gaps. Exatamente. Sugerir as melhorias, podem ser uma ou podem ser várias, né? É legal você escutar a equipe que participa, né? Você, quando define uma equipe, ou você como gestor, você decide ter essa iniciativa, é ótimo para a empresa, porém, a melhor pessoa que vai te falar os problemas, as dificuldades, é quem está atuando na ponta. Poxa vida, quero melhorar o meu faturamento, aumentar meu faturamento em 20%, tá? Deixa eu entender quais são os problemas do comercial hoje para a gente fazer com que esse objetivo seja atingido, né? A gente está tendo muitos problemas com entrega.
Tá bom, então eu quero melhorar meu percentual de satisfação de entrega de 60 para 80 em um ano. Tá, mas vamos entender o que está acontecendo lá na entrega. Vamos sentar com o pessoal e falar, gente, quais são os problemas? O que você tem? Qual a sua dor nesse processo? Poxa, você vai pegar tanta informação valiosa para a empresa que às vezes você não imagina. E às vezes é coisa básica que não é bem feita. Às vezes a embalagem tá Exato. tal, às vezes você, né, ali analisando o que acontece, né, nos gaps ali, que você vai identificar e vai se tornar mais visível. Você mapeia o processo, né? Como você falou, desenha direitinho e mostra para a alta diretoria e apontando ali os pontos de melhorias, poxa, você vai estar mais visível, eles vão entender ali a necessidade, né? Sim, se eu entregar uma planilha para a diretoria com um monte de linha falando, ó, processo, problema, provavelmente não vai ter esse apelo, né, de necessidade, de urgência, que tem quando você entrega algo bem estruturado, mapeado, fala, ó, esse é o desenho do nosso processo, tenho esses gaps, já tenho, claro, né, quando você vai apresentar um problema, geralmente venham com uma ou mais soluções também, né, para justamente incentivar essa iniciativa e te dar a visibilidade também que fala, pô, o gestor tá atuando, né? Ele não está só trazendo o problema, ele já está vindo com a solução, né? Então, é entender, mapear, levantar os gaps, propor as melhorias, fazer a implantação dessas melhorias e controlar essas melhorias também, né? Porque eu preciso saber se está dando efeito, se ela precisa de alguma correção, né? Porque a melhoria de processo é um ciclo, né? Então, a gente define o que é, faz análise, implanta as melhorias e controla, faz o controle para ter isso como um ciclo, né? Que não tem fim, tá? Não tem fim, gente, não tem fim. É o tempo todo É o melhorando, tempo todo melhorando, encontrando pontos. porque se você não estiver melhorando, eu tenho certeza que o seu concorrente está. Exatamente. Então, Ele vai entregar mais rápido. exatamente. Tem uma pesquisa, e agora eu também não lembro de cabeça onde foi, que apenas 5% dos processos da empresa trazem um diferencial para o cliente. 15% são processos de negócio mesmo e que entregam valor mais comuns. E os outros 80% são processos internos. Então, por exemplo, aqueles 5%, né, que é um processo, poxa, eu tenho aqui a minha roteirização automática, pô, você acompanha em tempo real onde está a sua entrega, quanto tempo vai demorar, é isso que vai fazer a diferença, né, lá no final. Né? Mas para isso, para chegar aí, eu preciso conhecer os 80% comum, né, para chegar nos 15% de mercado e os 5% que são meu diferencial. Né? Então isso é importante. A gente estava comentando outro dia aí, Bruno, que muitas vezes você está comprando alguma coisa na internet, por exemplo, e às vezes você vai pagar 10% mais caro para ter a mercadoria no dia seguinte, né? Então, poxa, até que ponto o valor do frete impacta na compra? E até que ponto o prazo de entrega impacta na venda? Depende bastante do produto, do seu perfil de cliente. E isso você só consegue identificar se você tiver informação, né? Exatamente. Quando eu tenho mapeado, quando eu tenho os dados à mão, eu consigo saber. E aí eu consigo até entender e às vezes aplicar uma melhoria na questão de, pô, consigo reduzir mais meu frete ou não? Vou manter meu frete, às vezes até aumentar um pouquinho mais, mas vou aumentar o tempo de entrega, ou vou diminuir o tempo de entrega, né? Então, O que o seu cliente dá mais valor? exatamente. Como você falou, pô, se eu preciso de alguma coisa para amanhã, se eu tiver que pagar 10%, às vezes até mais, frete, eu vou pagar, porque eu preciso para amanhã, né? Se eu precisar, se eu puder esperar mais, ok, aí eu vou buscar quem me oferece o menor valor. Mas quando eu tenho urgência, a urgência, por consequência, demanda valor também no frete, né?
Então, é ponderar qual que é a minha necessidade, é tempo, valor. Isso, tendo as informações, a transportadora vai saber qual o melhor caminho, às vezes até ofertar mais de uma solução. Poxa, ó, em 3 dias eu te cobro um valor X, se for para entregar amanhã é um valor Y. Legal, tem as opções, cara, melhor dos mundos para mim, porque eu escolho se eu quero tempo, ou se eu quero valor. Exatamente. Dependendo da situação, ou é um ou é outro, né? Lógico, a pessoa quer receber o mais rápido possível e com o menor custo possível. Só que é uma balança ali, né? Se coloca mais rápido, você tem que ter mais recurso para aquilo sair, né? E é muito bacana quando a área de logística entrega essas informações para o comercial decidir para quem que ele vai vender e como ele vai vender, né? Muitas vezes o frete ele é ofensivo no resultado de vendas, porque o frete impacta no valor total, né? E às vezes as pessoas não conseguem enxergar porque são sistemas diferentes, né? Um é totalmente manual, geralmente a logística é totalmente manual, e o pessoal do comercial está muito equipado, inclusive com aplicativos de vendas ali, né? Vendas pela internet, vários tipos de vendas. E essas informações não chegam para o comercial. É extremamente importante, é o que a gente tinha comentado, do pessoal pelo menos ter a noção de como funciona todo o ciclo. E aí, com as informações, falar, pô, eu tô vendo aqui que o meu produto está sendo mais caro, eu tô perdendo a venda, porque eu não tenho prestadores, não tenho transportadores que atendam aquela região direto, ou aquela região, uma região que só atende fluvial. E ali é onde eu tenho o meu maior nicho de clientes, porque eu vendo de um produto específico que atende aquela região. Será que não é legal você ter um armazém naquela região? Exatamente. Eu vou mandando, eu coloco, faço um estoque lá, pô, saiu compra de lá, tem um parceiro ou tem uma própria filial lá que vai fazer entrega, porque eu vou reduzir de 15 dias, porque a gente sabe que o fluvial é mais demorado, reduzo para 1, 2. Pois é. Qual o retorno que eu vou ter? É o impacto disso no faturamento, né? Exato. Legal, Bruno. Poxa, Bruno, muito bacana essa conversa que a gente está tendo aí. Eu queria até, né, ajudar mais o nosso pessoal que está assistindo aí e pedir uma dica para você, uma dica de ouro para esse pessoal que quer implantar processos dentro da empresa, principalmente aí na área de logística. E antes de você dar a dica, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clica no joinha, compartilha esse vídeo para quem precisa ali, quem utiliza a logística e quem está implantando o sistema na área de logística. Certo, Bruno? Fala, pessoal, qual que é a nossa dica de hoje aí, Bruno? O que eu sugiro é, conheçam os seus processos. Não precisa conhecer a nível de atividade, mas conheçam, tenham um macro do processo. Né? E quem tem mais dificuldade, quem está começando, começa pelo básico, né? Poxa, eu chego, eu tenho que bater o ponto lá, eu tenho que marcar meu ponto. Como é que funciona o processo de marcação de ponto? E vai evoluindo. Claro que todas as áreas, até você chegar nos processos que de fato vão te gerar valor, que são os processos principais do seu negócio. Mapeia, literalmente, pega um papel, um caderno, desenha, começa a entender os gaps, senta do lado de quem opera de fato determinado processo e escuta, né? A gente tem uma das iniciativas, um dos recursos para mapeamento de processo, é a voz do cliente, e nesse caso é o nosso cliente interno, né? Escuta, poxa, como é que você faz a escrituração fiscal? Quais são suas dificuldades hoje? Começa a desenhar tudo isso e colocar estrutura, dificuldades para propor melhorias. A partir daí você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava na sua operação, eu tenho certeza. Você vai pegar muitas informações valiosas, principalmente vindo do pessoal do nosso recurso humano, né, da empresa, da transportadora, do embarcador, enfim, que você vai ter informações deles que vão ser de grande valia para evolução, para melhoria e, por consequência, na geração de valor para o cliente, né? Que o objetivo final é a gente sempre ter essa excelência. Gerar valor para o cliente
E com isso você fica em destaque dentro do seu departamento de logística. Você vai ter o destaque, você vai conseguir colocar isso em evidência, não só você como gestor, como coordenador, enfim. Você vai colocar também a empresa numa posição de alta competitividade, porque eu vou estar me destacando, eu tenho processos otimizados, tenho sistemas. Com isso, eu vou aprender a ter as pessoas fazendo as atividades corretas nos lugares corretos, né? E isso vai trazer muito benefício para a empresa. Algo que, assim, é unânime. A partir do momento que você consegue enxergar um macro do seu processo, você vai conseguir definir, vai conseguir entender os problemas que existem, conversando com as pessoas que operam, e vai conseguir aplicar as melhores ou melhores práticas do mercado, ou até mesmo soluções internas que resolvam esse problema. Seja ele para diminuir a quantidade de etapas, ou seja, para automatizar alguma situação que pode ser automatizada através de sistemas, por exemplo. Legal, Bruno. Olha, muito enriquecedor esse bate-papo aqui. Agradeço demais a sua presença. Obrigado mesmo. E espero você de volta aqui nos próximos podcasts. Eu que agradeço. Como eu falei, é uma honra para mim estar aqui. É um lugar que me traz muito boas recordações, que eu tenho um carinho muito grande e estou à disposição para sempre que você convidar. Estou disponível. Beleza, Bruno? Obrigado. Então, você que é da logística, acompanhe o nosso canal. Clica aqui no joinha novamente e compartilhe o vídeo. Um grande abraço, eu sou Jefferson Sescon e esse é o canal Gestão de Logística 4.0. Um grande abraço a vocês.